Aqueles que lidam com agricultura sabem. Você não tem o controle de todas as coisas para garantir uma produção. Tempos recentes, estava numa área de produção de azeitonas e azeite. Estava conversando com uma senhora e ela me disse: no mundo inteiro, as oliveiras estão produzindo pouco. Tem pouca azeitona, tem pouco azeite e o preço está lá em cima. Quais são os fatores que fazem isso acontecer? Alguém que mais perto de nós possa produzir café, já percebe um pouco esses movimentos e sabe, você não tem o controle de todas as coisas. Existe o clima que você não tem controle. Anos atrás, andando perto de algumas fazendas em Minas, na véspera tinha caído uma geada tremenda e a quantidade de cafezal destruído pela geada era assustador. O agricultor, ele não tem todo o controle, ele pode controlar uma série de coisas. Ele pode agir com sabedoria, com prudência, com tecnologia, mas ele não tem controle de todas as coisas. E no caso desse homem, ele teve um privilégio. Alguém poderia dizer uma bênção ou uma sorte. E não tem nada de errado com o que aconteceu com ele. O campo de um homem rico produziu em abundância. Ora, se você tem o privilégio de receber, de colher muito mais do que você plantou, ou do que você esperava receber do seu trabalho, não tem nada de errado com o que esse fazendeiro fez. Não tem nada de errado que ele teve uma super colheita. Está tudo bem, Adeir. Ele recolheu dos seus frutos. Ele está feliz com isso. E o que ele vai fazer com isso? O que esse fazendeiro vai fazer com aquilo que ele ganhou? Veja, versículo 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Ele teve o privilégio de uma super colheita, mas por outro lado, ele tem um problema. Ele não tem onde recolher tudo o que ele colheu. E o que ele vai fazer com esse problema? Se ele colocar isso no mercado agora, possivelmente a sua super colheita vai jogar os preços do produto para baixo e ele não vai ganhar o que ele gostaria de ganhar. Ele tem o privilégio nas mãos dele, não tem nada de errado com o que ele fez. Mas o que ele começa a fazer agora não é totalmente aprovado pelo Senhor. Ele disse, versículo 18, e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Veja, a sua decisão, ela tem um elemento que é marcado pela sabedoria. Os seus celeiros são insuficientes. Então ele planeja o quê? Destrói o celeiro. Coloca um celeiro maior. Ele recolhe tudo isso. Recolhido, guardado, protegido, sem o erro, o risco de perder isso com uma inundação que possa ter na terra. Ele vai guardar o que ele diz, os seus celeiros e os seus bens. Observe no versículo 18. Eu farei isso. Eu destruirei os meus celeiros. Eu reconstruí-los-ei maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Você percebe a presença tão intensa da primeira pessoa do singular? Pronome da primeira pessoa do singular. Ele só está pensando nele.
O plano de derrubar o velho, de construir o novo, é tudo sábio, é prudente. Mas além da sabedoria de buscar uma solução para a sua super safra, você percebe o quanto esse homem está apegado às suas coisas. Eu vou fazer isso. Eu vou colher os meus frutos. Eu vou me dar bem. Tanto que ele diz no versículo 19, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Quando ele ganhou mais do que ele esperava, o que ele está pensando com aquilo que ele ganha? Na segurança dele, no bem-estar dele, no prazer dele. A alma dele está dizendo para ele, descansa, desfruta. Você tem muitos bens, muitos anos, come, bebe, diverte-se. Na cabeça dele, aquilo que ele ganhou da agricultura ou daquela super safra, ele ganhou e está pensando que ele é o cara e o fim de tudo aquilo que ele conquistou. Ele é o centro da coisa. Dá certo, de uma certa perspectiva, a riqueza que foi produzida ali virou o seu Deus. Mas um tipo de Deus, como todos os outros idólatras, ídolos, que fazem com que eu seja o cara. Ele não olhou para aqueles recursos como uma bênção de Deus, que também o tornava um instrumento de Deus para usar daqueles recursos de uma maneira que interessasse dentro da perspectiva de Deus. Ele é cobiçoso. Ele está pensando somente no seu prazer. Ele está pensando que sua responsabilidade é exclusivamente sobre si. Quando vimos a história, e nós ainda viremos a estudá-la, do rico e do Lázaro, o Lázaro é um mendigo, e o rico está na sua vida. Só está pensando nele mesmo, e ninguém mais. Ele não se viu em nenhum momento como um instrumento que Deus quer usar na vida de outras pessoas. Você tem muito tempo, com esse dinheiro na conta, com esses celeiros carregados, descansa, regala-te, come, bebe, viaja, troca de carro, constrói outra casa. Então o Senhor Jesus diz, versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Alguém que tem uma conduta como essa, foi classificado pelo Senhor Jesus como louco. E ainda que nós não estejamos tão familiarizados, ou possamos não estar tão familiarizados com o conceito de louco ou de insensato, tão presentes dentro das Escrituras, vamos saber aqui, ao chamar alguém de louco, insensato, significa é alguém que é insensível, incapaz de aprender de Deus, a perspectiva de Deus da vida. Era uma ofensa dentro da sociedade judaica ser chamado de insensato ou de louco. A língua era tão rica que até tinha 3 vocábulos diferentes para descrever esse louco. Evil, Quesil, Nabal. Era um personagem bem conhecido e nada elogioso. Era o inverso do sábio, do prudente, do homem de discernimento. Você está pensando que você tem longo tempo de vida e que você vai gastar a sua vida do jeito que você quer? Louco! Você está olhando para a sua vida da maneira errada.
Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Você não pode pensar que você vai levar a vida inteira desfrutando do melhor, porque você não vai levar nada daqui. O que você juntou no seu celeiro não vai ser para você.